Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Então já há algum tempo que eu não publico nenhum episódio. A verdade é que são várias e diferentes razões para isso ter acontecido, mas nesse período acabou por acontecer uma reflexão da minha parte com uma conclusão para mim importante e que se calhar pode acrescentar valor, que foi a seguinte: dentro de tantas coisas que no nosso dia a dia nós acabamos por ter que as fazer porque existe qualquer tipo de pressão social, familiar, profissional, financeira para as fazermos, também é interessante se nós pudermos ter mais coisas no nosso dia que de facto nós vamos fazê-las quando queremos, quando estamos inspirados ou motivados para as fazer, sem qualquer tipo de pressão. E o intuito deste podcast, e se que junto aos pilares de saúde e filosofia, sempre teve o propósito de ser um, um novo desafio para mim, uma brincadeira, literalmente, uma maneira de incentivar o pensamento, de não ficarmos simplesmente no mesmo sítio e, por isso, aparecer agora quando realmente eu me apetece fazer e estou motivado e inspirado para o fazer. Então, o episódio de hoje vai exatamente misturar um bocadinho estes dois pilares que eu acabei de dizer, saúde e filosofia, mas claramente está muito mais dentro do pilar da saúde. Aqui há uns tempos eu resolvi ver uma série na Netflix, na altura escolhia simplesmente porque me pareceu que seria uma coisa leve, sem ter que pensar muito, sem muitos episódios, para não criar dependência. E então nesta série, quando começa, é à volta de uma mulher que creio que já está na casa dos 40, 50, onde em diferentes situações, em diferentes áreas da sua vida, fosse familiar, profissional, social, ela tem momentos em que o corpo lhe começa a dar sinais, alertas, de que algo não está bem e por isso ela começa a sentir taquicárdias, tonturas, desmaios, sem que ela pudesse entender logo, imediatamente, o porquê. Ou seja, o corpo disse-lhe algo antes do seu cérebro conseguir, vamos usar a palavra conscientemente, ter a noção do que é que se estava a passar. E a verdade é que eu vejo isto a acontecer cada vez com mais frequência à minha volta, amigos, familiares, clientes, que em determinadas situações, umas se calhar mais fáceis de identificar, outras nem por isso, mas eh, vários episódios de pessoas a ter aquilo a que podemos chamar, uns chamam de ataques de pânico, de ataques de ansiedade, eh, sem que naquele preciso momento estivesse a acontecer alguma coisa de mal ou que a pessoa estivesse a pensar em algum problema. Não, de repente o corpo dá um sinal gigantesco de alerta e a pessoa não se sente bem, sem ter a mínima ideia de que aquilo vai acontecer. Portanto, claramente este é um ponto importante, estamos a falar de saúde e se pudermos compreender um bocadinho mais eh, estes processos, o que é que se passa, melhor. Se pudermos realmente controlar um pouco mais isto, melhor. Então, aqui há um tempo atrás, um determinado filósofo disse que eu penso, logo existe. Mas passado alguns anos também, outros filósofos, ou entendidos, ou médicos, ou investigadores, inclusive há um livro com esse título que é O Erro de Descartes. Porque penso, logo existe, era uma premissa que na altura determinadas pessoas concebiam que dizia que o cérebro é o centro. É de lá que tudo é criado. O cérebro habita um corpo e por isso depois vai utilizar esse corpo para aquilo que ele precisa e é do cérebro que, então, que a realidade se constrói. A verdade é que a investigação, a ciência tem vindo cada vez mais a provar e vai dando passos largos nessa área, a provar aquilo que outros filósofos também da altura e de outras épocas já diziam, que essa ideia, não estando 100% errada,
está pelo menos, se calhar, 50% incompleta. Porquê? Porque nós sabemos hoje em dia que existe uma comunicação bidirecional entre o nosso cérebro e todo o resto do corpo. Ainda que nós, muitas vezes, por uma questão de separar as coisas por caixinhas e categorias para facilitar os processos de raciocínio, o façamos, a verdade é que dizer que existe o meu lado físico e mental e espiritual, na verdade, se calhar nem deveríamos separar nada disto, porque mental é físico, espiritual provavelmente é muito físico, ou muito mais físico do que se possa pensar, portanto, ainda assim nós vamos dizendo que uma coisa é o cérebro, outra coisa é o resto, mas cérebro é corpo, portanto é apenas mais uma parte de um corpo, só que tem uma capacidade de se percepcionar como algo à parte. Mas, portanto, nós, tendo a ciência a comprovar que existe comunicação bidirecional, ou seja, que tanto o cérebro diz às diferentes partes do corpo o que é que elas devem fazer para se organizarem e podermos estar bem ou minimamente equilibrados, também essas diferentes partes do corpo têm eh, meios de comunicação para dizer ao cérebro: olha, isto não está tão bem, agora precisamos de fazer isto, agora há aqui esta necessidade, para ali aquele um bocadinho para eu poder trabalhar agora. Portanto, isto está constantemente a acontecer, esta comunicação. Só para dar um exemplo, porque daqui a uns tempos para cá também se veio a perceber melhor o seu funcionamento e quase que entrou na moda falar do nervo vago. Nervo vago é um nervo que vai desde o tronco cerebral até o intestino e que 80% das suas fibras comunicam de baixo para cima, do intestino para o cérebro. 80%. Portanto, aquilo que hoje nós temos a certeza e diferentes órgãos, principalmente nesta fase, intestino, coração e a parte ligada à respiração, como os pulmões, nós sabemos, temos a certeza de que existe uma a comunicação que existe do órgão para o cérebro é real e tem muito impacto. Mas nós continuamos a assumir, mesmo que vamos percebendo isto um bocadinho melhor, continuamos a assumir que o cérebro é que manda e que o corpo apenas serve para o resto, para produzirmos aquilo que o cérebro quer fazer. Mas é aqui que nasce exatamente a noção de outro sentido, que na verdade isto já foi um bocadinho abordado, ou pelo menos tocado num outro episódio, se não me engano, porque nós sempre aprendemos na escola que temos 5 sentidos. E esses sentidos servem para nós, de alguma forma, captarmos a informação do exterior para nós, para depois podermos navegar exatamente nesse contexto, nesse ambiente, de uma forma mais eficaz. Mas a verdade é que, para além desses 5 sentidos, existem mais sentidos. E um deles chama-se interoceção, ou seja, a capacidade, exatamente, neste caso, do nosso cérebro, e muitas das vezes de uma forma em que é, mais uma vez também não gosto desta palavra, mas inconsciente, portanto não está sobre o nosso nível de atenção, mas a verdade é que essa informação está a chegar a ele e essa capacidade de receber essa informação é interoceção. Muitas vezes nós damos realmente conta, eu sinto um coração mais acelerado, eu sinto um estômago a fazer qualquer coisa e a dar-me sinais, eu sinto os meus intestinos a funcionar melhor ou pior, eu posso sentir até diferenças na minha respiração, mas tantas outras coisas nós não conseguimos sentir de forma intencional. Mas interoceção é tudo isto, é todo este sentido que nós, felizmente, conseguimos ter essa informação de baixo para cima para podermos depois, também em última análise, ajustar o que quer que seja para estarmos bem. No entanto, nesta mesma interoceção, tal como em alguns sentidos, ou nos sentidos exteriores, isto depende muito
de interpretação. Isto é muito subjetivo, isto é de pessoa para pessoa. Mesmo nos sentidos, nós sabemos que a visão não é igual para todas as pessoas. A capacidade de visão não é igual, umas pessoas são daltónicas, outras não, umas ouvem melhores, outras piores, dependendo das experiências que já tiveram, se calhar uns têm o olfato mais apurado do que outras, portanto, diferentes capacidades nos diferentes sentidos. E então, aqui no que diz respeito à interoceção, é perceber que, de vez em quando, por mais que eu sinta o meu coração a bater mais rápido, a interpretação que eu faço disso pode estar certa ou errada. Ou seja, está mais rápido? Está. Até porquê? Porque dá para medir. Eu ponho um cardiofrequencímetro e eu vejo que o meu coração está com mais batimentos por minuto. Mas porquê que está com mais batimentos por minuto? Se calhar eu posso chegar à conclusão que estou ansioso por alguma razão, mas se calhar não estou. Se calhar é só algum processo no meu corpo neste momento, eu nem dei conta, mas só o facto da temperatura ter mudado, eu estou com um batimento mais acelerado, ou ter feito um esforço que nem me apercebi e o meu coração acelerou. Portanto, muitas vezes a interpretação que nós fazemos da informação que é captada pode realmente ser favorável ou estar mais correta, mas outras tantas vezes estar incorreta, mas porque interpretamos de uma determinada maneira, as consequências que depois seguem daí também são outras, nomeadamente podem ser menos positivas. Veja-se então também exemplos no nosso dia a dia, claros exemplos, em como esta comunicação é realmente bidirecional. Por exemplo, relação entre postura e estado emocional. Postura, vamos entender não como algo que é o que é certo e o que é errado, mas como uma, uma dinâmica entre as diferentes posições do nosso esqueleto e as diferentes eh, tensões musculares que acontecem para cada posição. Portanto, eu, se estou, por exemplo, mais triste porque me aconteceu alguma coisa ou interpretei alguma coisa dessa forma, de repente a minha postura muda-se para algo mais fechado, mais fletido, mais encurvado. Se calhar a seguir o tempo está bom, está sol, eu estou animado, se calhar vou à praia, vou fazer qualquer coisa que me dá prazer e de repente já estou a fazer extensão da minha coluna, já estou a abrir mais o peito, a projetar os ombros para trás. Aliás, tenho os ombros mais longe das orelhas porque estou mais relaxado na zona dos trapézios e dos músculos da zona cervical. O que seja, de repente a minha postura é outra, até a maneira como eu comunico pode mudar, eu posso me tornar mais, começar a gesticular mais, mas se, por exemplo, se calhar se estiver deprimido ou frustrado ou ansioso com alguma coisa, se calhar eu mexo menos, eu restringo os meus movimentos, eu estou mais tenso, estou mais contraído. Portanto, aquilo que se passa a nível emocional tem consequências na postura. Mas também acontece o contrário. A verdade é que se eu intencionalmente mudar a minha postura e criar um movimento e esticar os braços, esticar, fletir os braços para cima, estender a minha coluna, levantar o queixo, respirar de uma forma mais expansiva, também tem impacto no meu estado emocional. A mesma coisa acontece quando nós estamos a falar exatamente do nosso sistema nervoso e da respiração. Se por algum motivo eu estou mais estressado, de repente tenho a pressão para entregar qualquer coisa e tenho que fazer, tenho um timing, estou estressado e de repente o que é que acontece? A minha respiração começa a acelerar, fica mais curta, portanto, eu estou estressado, eu disse estressado, poderia ter dito outra coisa qualquer. Qualquer coisa que altera o meu ritmo respiratório. Mas também eu posso parar e intencionalmente alterar a minha respiração e concentrar-me um bocadinho, inspirar normalmente pelas duas narinas e a seguir soltar o ar bem devagar, o mais devagar, com o mínimo de esforço possível
solto o ar, faço essa expiração prolongada. Quando sentir vontade de voltar a trazer ar para dentro de mim, volto a inspirar normalmente, sem exagerar, e volto-me a focar numa expiração mais prolongada. E de repente, o facto de eu ter mexido voluntariamente na minha respiração altera esse meu estado estressante ou estressado. Portanto, comunicação funciona, eu tanto tenho algo a dizer ao meu cérebro, como o meu cérebro a seguir pode dizer algo e pode ter impacto em muitos destes sistemas, vamos dizer assim. Mas exatamente, e por tantos episódios que já passaram, fomos abordando aqui qual é que é realmente a função ou a missão do cérebro, que é gerir bem a nossa energia, organizar todos estes sistemas que nós temos dentro de nós, e ele faz isso, acima de tudo, antecipando o que é que vai acontecer, antecipando os recursos que vão ser necessários para lidar com aquilo que ele acha que vai acontecer. Acha, porque muitas vezes, literalmente, só acha, não sabe. Portanto, como ele passa a vida nesta antecipação, ah, nós vemos o cérebro, muitas vezes, a conseguir criar no nosso corpo mecanismos que, na verdade, se não fosse o cérebro a criar, eles nem estariam lá. Nomeadamente dor, nomeadamente tensão muscular. Só por uma antecipação literalmente subjetiva daquilo que pode vir a acontecer. Então ele contrai-se e prepara-se. Ou a seguir, exatamente, eu, por um episódio antigo em que eu me aleijei no ombro ou na zona lombar, e eu lembro-me dessa dor, eu agora parece que vou passar pela mesma situação, o cérebro cria essa antecipação e de repente ele consegue produzir a sensação de dor que já teve no passado, mesmo que no momento não esteja a acontecer nada para que isso pudesse ser produzido. Portanto, veja-se o impacto que esta comunicação de baixo para cima e de cima para baixo tem no nosso dia a dia. E quando nós andamos no nosso exatamente dia a dia, constantemente acelerados, constantemente estressados, em que não há tempo para fazer uma pausa, para sequer olhar para esses sinais, estar atento e dizer pelo menos eu consigo entender que está a acontecer. Se calhar ainda não sei porque é que está a acontecer, mas ao menos eu tenho a noção. Eu trabalho a minha interoceção. Eu digo, o batimento cardíaco está mais rápido. De vez em quando, na maioria das vezes, a maioria das pessoas nem tem sequer a noção disso até que chega a um extremo e em que lá está o ataque de ansiedade, o cai para o lado, o desmaia, só aí é que nós tomamos real consciência do que é que se calhar já tem vindo a acontecer ou já está a acontecer há muito tempo. Por isso, muitas vezes, de facto, ainda ao nosso cérebro, salvo seja a parte mais consciente, mais de decisão, entende o que está a acontecer, já o nosso corpo está a dar-nos sinais de que algo não está bem. Como isto tem impacto na nossa saúde, e sabendo que nós podemos realmente ter algum impacto e algum controle nisto, não só é interessante então perceber que isto acontece e porque é que acontece, ok, eu entendo agora, existe de facto, está provado, comunicação de baixo para cima, de cima para baixo, não é só do cérebro para o resto do corpo, então talvez seja relativamente simples começar só por estar mais atento. E se nós tivéssemos momentos, e não é preciso momentos muito longos, se calhar em alguns segundos, num minuto, 2 minutos, eu consigo em determinadas alturas, ou até mesmo quase de uma forma premeditada, intencional, dizer que de X em X tempo eu vou fazer esta pausa de 1 minuto ou 2 para parar e para observar, fazer literalmente uma espécie de body scan que vai me dizer o que é que eu sinto. Aliás, o que é que está a acontecer? Porque a palavra sentir já mete aqui subjetividade. O que é que está a acontecer? Estou cansado,
dói-me isto, o coração está a bater mais rápido, os meus intestinos estão-me a dizer que há qualquer coisa que não está bem, terá sido algo que eu comi há bocado, ou é stress, por exemplo. Portanto, fazer, vamos chamar, micropausas de observação o mais objetiva possível, para depois, como é óbvio, ter que passar para a parte subjetiva de análise e tentar entender então porque é que será que isto está a acontecer. Aconteceu alguma coisa há alguns segundos atrás? Há alguns minutos, há algumas horas atrás? Tem sido esta semana que eu estou perante um contexto diferente? Isto já se arrasta, é uma situação que na verdade já se arrasta há meses e que está sempre aqui no ramo-ramo no meu cérebro e isto está-se a tornar um hábito, estas taquicárdias, estas sensações de ansiedade, de respirações curtas, parece que estou sempre cansado. Portanto, vamos procurar fazer uma análise do que é que pode estar por trás, para depois também não só tentar ir diretamente à causa e trabalhar isso, sejam aspectos realmente de padrões mentais que precisam de ser trabalhados através de várias disciplinas, psicoterapia, coaching, seja o que for, ou também eu posso optar por diferentes estratégias super práticas neste momento para conseguir, para já pelo menos, reequilibrar o meu sistema. Lá está. E uma das maneiras mais fáceis, só o facto de observarmos o corpo já faz isso. Mas a seguir, se eu quiser ainda concentrar-me um bocadinho mais na minha respiração e respirar com mais calma, melhor. Se eu souber que há coisas que normalmente me trazem um estado mais de tranquilidade, mais sereno, de certeza que isso vai ser bom. E pode ser ir apanhar sol, ir ao exterior, pode ser ouvir uma música, pode ser ouvir alguma coisa para rir, que me descontraia, pode ser falar com alguém, pode ser desenhar, escrever, o chamado journaling, escrever aquilo que se vai sentindo, tantas, tantas ferramentas práticas, rápidas e sem custo nem de dinheiro, nem de tempo, nem de energia, que trazem resultados brutais no momento, só mesmo se nós não quisermos é que não as aplicamos e só mesmo quase se não quisermos estar bem é que nós não estamos. Portanto, há sempre, de facto, opção para nós podermos estar melhores e, como eu disse no início, isto é uma questão de saúde, mas também uma questão filosófica, porque, como nós sabemos, a filosofia acaba por ser o questionar ou fazer questões que realmente são importantes, que têm impacto na nossa maneira, literalmente, de ver a vida e de ver as coisas. É a nossa perspectiva. E se eu desenvolvo uma perspectiva em que, de facto, eu sinto que eu tenho controle, também tenho algum controle sobre o que se passa no meu corpo. E quando eu digo corpo, desde o cérebro até aos pés. Se eu consigo ter cada vez mais essa perspectiva, se eu utilizo o conhecimento que existe, que vem das ciências, sobre como é que tudo isto funciona, então eu vou cada vez mais, de facto, assumir aqui um papel de responsabilidade sobre o meu estado, em vez de achar que é sempre consequências de outros ou de outras coisas, e vou estar sempre, ou muito mais vezes, melhor. Portanto, fica a sugestão para as tais micropausas, para os tais momentos de observação, depois, consequentemente, de análise mais subjetiva e também de implementação de estratégias fáceis e rápidas para nos reequilibrarmos. Até um próximo episódio e até lá, cuide-se.